Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa primeira aulinha de filosofia à distância e o tema dessa aula é uma revisão de tudo que a gente já viu. Portanto, não tem nada específico que eu vou estar citando, eu vou estar dando uma passadinha em 10 minutos sobre um pouquinho o que a gente viu, quais foram os temas que nós abordamos em sala de aula, tudo bem? Vamos começar pelo tema central, que a gente vai estar sempre em torno dele durante as nossas aulas ao longo desse primeiro bimestre do material que nós trabalhamos, que é a questão do olhar. Nós começamos com um olhar filosófico, não é mesmo? Pensando como que esse olhar surgiu, quem que teve aquela ideia de pensar, olhar alguma coisa e refletir sobre ela não é simplesmente do que ver, não é a mesma coisa do que apenas estar olhando de relance aquilo. Esse olhar que nós queremos aqui é o olhar para enxergar além do que as coisas são, como podem ser, ou até mesmo como elas foram. Estão lembrados disso? Então, como que a gente pensou isso? A gente pensou nosso espaço físico da sala mesmo. Vocês se lembram? Que nós posicionamos ao longo das partes da sala, eu fui lá, olhei de cada lado e perguntei para vocês, dependendo de onde eu me posicionava, sempre o meu olhar seria diferente. Claro que a gente está falando do olhar físico aí, mas o que a gente queria pensar nisso era o ponto de vista. Então nós trabalhamos como era o ponto de vista de cada um, nós trabalhamos as perspectivas de cada um, falamos sobre como cada um pode enxergar diversas situações dependendo das experiências de vida dele, não é mesmo? Talvez vocês veem alguma coisa de um filme, ou uma série, ou escutam uma música e aquilo com o seu conteúdo que você trouxe ao longo da sua vida, seja da sua casa, algum aprendizado de outras disciplinas até, você vai ter um olhar para aquela mesma coisa diferente em comparação com o seu colega, por exemplo. E talvez vocês podem ter até mesmo um ponto de vista muito parecido, mas não necessariamente igual. Então, esse é o olhar filosófico, da gente estar refletindo sobre o que são, aonde vão as coisas e como que isso surgiu. Bom, os primeiros filósofos começaram observando a natureza. Lembra que eu falei para vocês, inclusive, dos deuses, que eles tentavam justamente criar esses deuses para explicar coisas que até então eram imperceptíveis, então eles observavam que então tudo começou para além do olhar, da observação da natureza e tentaram criar explicações, tentaram explicar fenômenos naturais, seja calamidades, tragédias, por exemplo, um vulcão entrar em erupção era a fúria de um deus. Mas como que isso nasceu? Como alguém pensou que isso poderia ser a fúria de um deus? E não foi de outra forma a não ser observando, olhando. Mas olhando como? Só vendo o vulcão entrando em erupção? Não, vendo além, imaginando o que poderia significar aquilo. Então, o olhar também pode ser dar significado às coisas. Nossa observação cotidiana, sem muita atenção, às vezes não tem a profundidade de um olhar filosófico. Então, lembra que nas últimas atividades também que nós fizemos, eram algumas perguntas que você poderia estar fazendo. Uma pergunta que poderia ser respondida pela ciência, né? Que a gente tem uma resposta, e uma pergunta que talvez não tenha uma resposta. Então, muitos de vocês falaram, por que o céu é azul? Tem uma questão científica que explica por que o céu é azul. Mas lá atrás essa pergunta foi feita, não tinha embasamento científico para responder ela. Então, esse é o tipo de pergunta que a gente faz e pode ou não ter uma resposta. Algumas a gente pode responder pela ciência, algumas muito mais abstratas e sentimentais, como por que eu sou eu? Por que eu tenho esse nome? Por que eu gosto de camiseta preta? Por que eu gosto de canções mais calmas? Por que eu gosto de canções com um som um pouco mais alto? E isso não vai ter uma resposta científica que vai explicar isso, a não ser a sua reflexão. E, como eu sempre brinco com vocês em sala, não existe certo e errado na filosofia. E o olhar, quer queira, quer não, mostra um pouco isso. Eu estou olhando uma coisa diferente de você. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? E aí vai cair numa outra coisa que nós conversamos, que é a concepção. Você lembra que a gente falou sobre a concepção? Que a gente pode pensar situações da mesma forma,
usando conceitos, concepções, pressupostos completamente diferentes, que vai mudar completamente o resultado dessa análise. Por exemplo, um exemplo que foi dado no material de vocês é da coleção. A gente coleciona diversas coisas, aí vocês até brincaram, disseram que vocês colecionam também várias coisas, e que essas coleções têm critérios. E que critérios são esses? Eu junto todas as bolinhas azuis, eu junto todas as bolinhas vermelhas, e por aí vai, bolinha de gude, todas as figurinhas de super-heróis, por exemplo. Então tem critérios. Assim como até o que a gente coleciona a gente tem critério, o nosso olhar, a nossa reflexão nunca está ausente de critério. Sempre a gente vai estar usando alguns critérios para analisar algo. E aí que entra justamente como a gente... isso às vezes não depende somente de uma coisa voluntária. É uma coisa involuntária da gente. Nós temos esses critérios na gente, nós temos esses conceitos na gente, que a gente vai estar usando eles para analisar um punhado de coisa. A ação de um personagem em um filme, com base nos meus critérios, eu sempre tendo talvez a estar escolhendo os mesmos tipos de música para eu ouvir. Até no desenho que eu vou escolher, eu posso tender a usar os mesmos critérios para definir se eu gosto ou não de um filme, se aquilo me diverte, até mesmo como a gente falou sobre o que é belo e o que não é, esse conceito de o que é belo justamente depende dos seus critérios. Talvez você pode ver, como a gente até fez o exercício sobre as paisagens naturais que podem estar representando desastres ou não. Nós podemos ter uma tempestade em alto mar. Com certeza, se eu estiver com um barco lá, é uma situação horrível. Mas se aquilo for uma foto, se aquilo for uma arte, uma pintura justamente daquele ambiente, se aquilo for um ambiente 3D criado para um videogame, aquilo pode ser belo? Eu posso olhar e falar, nossa, essa tempestade tem uns tons de azuis, que tem um contraste com o escuro, com os raios, e é muito bonito. Então, tudo isso que eu falei aqui é critério. Por exemplo, como um exemplo perfeito aqui da minha coleção, do lado de cá eu guardo as minhas coisas de Star Wars. Tem algumas lá em cima também, mas principalmente desse lado aqui estão as coisas de Star Wars. Aqui eu guardo as minhas coisas mais voltadas para games. Metal Gear Solid, que é um jogo que eu gosto bastante, e são os critérios que eu uso para organizar a minha coleção. E até mesmo critérios que eu uso para colecionar, o que me agrada, o que eu acho bonito. Se eu tenho isso é porque eu acho bonito. E vocês, alunos, podem chegar aqui e olhar, mas que boneco feio. E tá tudo bem, porque são conceitos de vocês, critérios de vocês, que podem ser diferentes dos meus. E se isso não deixa claro de uma vez por todas que na filosofia não tem certo e não tem errado, tem o seu conceito, o meu conceito, mas tudo depende do olhar de cada um. Mas para a gente ter um olhar, para nós termos critério, a gente tem que primeiro começar, como os primeiros filósofos começaram, observando. Seja ao nosso redor, seja aos nossos pais, seja aos nossos amigos, seja observando a nossa sociedade, a gente tem que começar a criar, a perceber esses critérios de alguma forma, observando, não é mesmo? Portanto, faça essa reflexão. Que critérios vocês usam para gostar de uma série ou não? Que critérios que ressaltam quando vocês vão estar conhecendo um personagem novo, em uma história, um jogo de videogame, um filme? Quais são os critérios que você fala? Eu tenho um padrão desses critérios que eu sigo. E vocês vão perceber que vocês têm esses critérios, têm esses padrões. Porque todo mundo tem. Então, fiquem de olho, fica uma observação aí para vocês fazerem em casa, estarem refletindo, revisando tudo isso que eu falei aqui e principalmente estarem observando o dia a dia de vocês, quanta coisa mudou nesses últimos dias da pandemia, não é mesmo? Então, começa usando essa observação e pense, se a sua observação mudou, você vê as coisas de uma forma diferente do que você via antes. E depois, quando nós retornarmos, ou aqui nos comentários do vídeo, se você ficar à vontade de compartilhar conosco, se você pode dizer algum critério, alguma observação que você fez nos últimos dias que tem a ver com o tema da nossa aula, seria muito bom que você compartilhasse conosco e com os colegas. Então, está dando os nossos 10 minutinhos, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, assistam e revejam quantas vezes vocês quiserem e até a próxima aula.
Tchau, tchau.